nós éramos para estar sobrevoando o trânsito neste momento. Tipo, nos prometeram isso. O que é isso? Que susto! Os Jetsons, eles, uma série animada dos anos 60, nos prometeu carros voadores em 2023. E ainda não temos. Mas calma aí, estamos quase lá. Eu vou apresentar para vocês três modelos incríveis. Um americano, que ele consegue andar no trânsito e consegue voar depois. Outro brasileiro da Embraer, que é um táxi aéreo. E um chinês, que é um drone gigante. Mas, além disso, no final eu vou contar para vocês se você vai conseguir andar em um desses, tá bom? Então fica aí e roda a vinheta. Próximo, vamos falar sobre as polêmicas de hoje? Eu sou o Jeff Reis e esse é o canal Próxima Senha. E hoje vamos apresentar a senha que o meu sobrinho Arthur, de 6 anos, mandou pra gente. Carros voadores. Ele é super interessado nisso e nós vamos falar sobre isso nesse momento. Você sabia? Os Jetsons, que é uma série de desenho dos anos 60, ela nos apresentou cidades cidades no céu, carros voadores, robôs e um monte de coisas. Algumas coisas a gente já está começando a ver sobre isso no mundo atual. Você pode até sugerir depois que eu fale um pouco mais sobre os Jetsons e sobre as tecnologias de hoje, tá bom? Mas, voltando para o assunto, você sabia que os Jetsons não foram os primeiros que sonharam em ter um carro voador? Não. Sempre o objetivo do ser humano foi querer voar. O sonho do ser humano é voar. E há mais de 100 anos atrás já tentaram fazer um carro voador. Só que qual é o problema? Ou então o carro, quando tentavam fazer, era muito pesado e não dava certo. Ou então ele era estranho demais, porque imagina você andando no trânsito com um carro com asa. E fora isso que era muito caro para a época. Então foi descartado. Mas hoje nós temos muitas novidades em relação a isso, tá bom? Então, galera, qual que é o grande problema? São três, na verdade, para poder fazer um carro voar. Primeiro, vem a questão do peso. Segundo, o barulho. E depois, o controle. Primeiro, vamos falar do peso. O peso é o mais simples de todos. Nós vemos o carro andando pelo asfalto. O asfalto consegue sustentar o carro em cima dele. O carro no céu não tem sustentação, certo? Então isso já elimina a forma de ter um carro voador e fora a bateria, porque antigamente não tinha bateria como nós temos hoje em dia para usar um celular, para poder gravar um vídeo como esse falando para vocês. E o barulho, como que funciona isso? Se você prestar atenção, o helicóptero faz barulho. Imagina vários helicópteros andando ao mesmo tempo em cima de você. O barulho ia ser muito maior. Além do barulho do trânsito que nós já temos, ia ter barulho de helicópteros por tudo que é canto. O custo de um helicóptero é muito mais caro se você for fazer uma viagem de helicóptero, um táxi aéreo por helicóptero, é muito mais caro. E os carros voadores que estão chegando vai ser um custo um pouco mais baixo, mas não é tão acessível também. E o problema principal é o controle. Como que você controla tudo? Porque se um helicóptero, um avião vai descer no aeroporto, um heliporto, algum lugar, precisa de uma autorização para poder descer. Então, a gente sabe que tem o Detran no trânsito terrestre. Como que vai ser esse trânsito aéreo? Nós sabemos que tem permissões. O avião ele tem um mínimo, um máximo, mínimo e um máximo que ele pode chegar, helicóptero outro, mas vai acrescentar mais um objeto voador. Então, esse é um dos grandes problemas que acontece hoje em dia. Agora vamos acompanhar o primeiro carro que eu falei para vocês.
O primeiro carro é o Aleph Model A. Qual que é o diferencial dele? Ele é um carro que tem gente da Tesla e do Google produzindo ele, ajudando a produzir ele. É um carro dos Estados Unidos. E o diferencial dele é que ele consegue andar na pista terrestre mesmo. Ele consegue andar, vamos supor, você está no trânsito, chegou, eu não quero ficar nesse trânsito. Você pega, liga os motores, as hélices que ficam embaixo dele, e ele fica no alto e consegue atravessar o trânsito. E isso já está chegando cada vez mais. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo dele, bem rapidinho, para você ver como que ele já está. E olha só. Então, se você viu esse vídeo agora vem a parte mais absurda. Sabe quantos que ele custa? Dá para comprar eu acho que um estúdio em São Paulo. Custa exatamente $300.000. E já tem mais de 2.500 vendidas. Esses milionários, né, porque convertendo para o real, seria equivalente a 1,5 milhão. A Ana Paula Renault do BBB, ela conseguiria comprar um se ela quisesse. Agora chegou a hora de brilhar os olhos de todos os brasileiros, que nós temos a Embraer, que eu falo com muito orgulho que eu moro na cidade onde nasceu a Embraer, em São José dos Campos. E a Embraer, ela está desenvolvendo um táxi aéreo. O outro era para você poder comprar. A Embraer, ela não pensa nisso, até que no questão de tráfego provavelmente seria complicado. Já tem encomendas da Embraer, inclusive, para Dubai, para alguns outros países, em relação a isso. A previsão de lançar e tudo mais seria talvez para o final desse ano ou começo do ano que vem, que às vezes acaba sempre adiando. Eu sei que já fizeram 50 testes de voo já com o da Embraer, que você vai ver agora. Então, já que você viu o vídeo aqui agora, olha só que incrível que ele é. Ele já foi testado em Gavião Peixoto e ele vai ser produzido numa cidade aqui do lado, Taubaté. Ele vai ser capaz de produzir mais de 400 unidades por ano. O foco da Embraer, ela vende para empresas aéreas. Então, é a única do setor que ela é uma empresa aérea que está mais avançada em relação a isso. Então, o que acontece? A Embraer, ela vai vender os seus, a IVE, no caso, né? Você vai vender ela para tipo Azul, para Gol, para Latam, e essas empresas vão poder comprar e vamos supor que você vai lá para todo mundo no Rio o ano que vem. Daí vai vir a Beyoncé. Olha, já marca aí se você acertar, hein? Vai vir a Beyoncé. Só que daí você vai lá para o aeroporto esperar ela. Eu vou ver a Beyoncé, não sei o quê. Não. Imagina só que já tenha lançado já. Ela vai pegar o Eve no aeroporto e vai ter um heliporto no Copacabana Palace para ela descer. Daí ela não vai ter esse deslocamento, vai ser muito mais rápido, porque em vez de ser 2 horas de viagem, dependendo do local, você consegue fazer em 15 minutos sobrevoando. E é incrível, né? É uma tecnologia brasileira e tá aqui da minha cidade, São José dos Campos. O próximo carro voador se chama Xpeng X2. Eu tô falando X porque nós estamos no Brasil. Se fosse, seria Xpeng X2, certo? Então, o que acontece? Esse carro voador, ele é chinês. Os chineses estão super avançados em tecnologia. Só que esse carro, ele é como se fosse um drone. Imagina você com aquele drone de criança infantil brincando e um drone enorme que carrega pessoas. Essa é a diferença. Uma referência de drone que carrega pessoas, que virou polêmica no carnaval, inclusive, lembra porque precisa de uma regulação. Se um drone
já pediu regulação para poder sobrevoar, imagina só como que deve ser complicado para poder conseguir fazer uma pessoa voar, entendeu? Nisso, a chinesa ela criou esse esse carro e ele funciona como um drone. A ideia é ele ser autônomo. O que, que é autônomo? Você pega um tablet ou um painel que você vai pedir lá, ou você vai conseguir escolher a rota e ele vai levantar e seguir a rota. Ele já teve voos de testes em Dubai. Dubai quer ser a primeira cidade no mundo, assim, ela quer, por ser futurista e tudo mais, ela quer ser a primeira 100% carregada desses carros voadores. Então, o que acontece? Tanto o da Embraer quanto o da chinesa são elétricos, o que ajuda bastante em poluição e tudo mais. E nisso, é, os gastos são menores. Como hoje em dia conseguimos ter tecnologia melhor para baterias, então eles funcionam dessa forma. Ó, vou te mostrar aqui o vídeo agora da chinesa, tá bom? Lembra que eu falei para vocês do controle, que era o maior problema das cidades? Vamos pensar da seguinte forma: o que pode ser feito para resolver isso? Já existem muitas tecnologias, como o protótipo chinês, ele usa inteligência artificial, usa sensores para poder saber se tem pássaro, se tem algum avião, se tem alguma coisa, um prédio na frente. Então tem várias coisas. E eles podem, através do sistema de GPS, eles conseguem fazer como se fosse uma estrada imaginária, uma estrada digital. E com isso, com essa estrada digital regulamentada, vai se poder traçar uma rota. Vamos supor que você está dirigindo esse carro voador e você quer desviar da pista como acontece num trânsito normal. Você vai entrar por acostamento, vamos dizer. Não acontece, não, você não consegue. Se você tentar fazer alguma coisa, o piloto automático vai fazer você seguir aquela direção correta. Então tem toda uma burocracia para se resolver em relação a isso. Porque imagina só, se você tivesse tudo melhor, pensando bem. Imagina, se você, seu vizinho, todo mundo do seu bairro tem um carro desse. Ia ficar uma bagunça de carros voadores, correto? E não ia ser só um amassado no para-choque como acontece num batida de trânsito. Ia ser algo muito mais trágico. E o que mais se preza é a segurança do ser humano. E com isso, eles vão ter que fazer essas estradas digitais. Mas para fazer isso, pode demorar um pouco. Então, por isso que a desse tráfego aéreo que vai acontecer, provavelmente vai ser pela empresa que vai conseguir controlar remotamente, ou então até mesmo um piloto certificado que ele consiga levar o passageiro até o destino. Então, uma pessoa sai do aeroporto, vai até o hotel que ela vai estar hospedada. Então, fica muito mais fácil. Até conseguir liberar para pessoas como a gente ter um carro desse, vai ter que abaixar muito o preço, porque é muito caro. E também nós vamos precisar de ter igual uma CNH, vai precisar de ter tipo um brevet como o piloto de avião precisa, um piloto de helicóptero. Então vai ter várias coisas. Mas a ideia principal é você nem dirigir. A ideia principal é que ele dirija por você. Então, o futuro é você ficar sentado numa poltrona e você subir com o seu carro e sair em direção onde você quer, por locais próximos, ainda não, ou talvez cidades vizinhas. Talvez eu não conseguiria sair daqui de São José dos Campos e ir para São Paulo, entendeu? Um pouco mais distante, mas por Jacareí, Taubaté, Caçapava, eu conseguiria provavelmente
fazer essa viagem. Agora, a pergunta que não quer calar. Na verdade, vamos mudar a pergunta. Ao invés de quando vamos ter carros voadores, mudamos para quando vamos ver qual deles, né? Qual deles vai sair primeiro? Qual deles vamos ver circulando e funcionando? Como já eu disse, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Brasil, são cidades que têm mais possibilidade de começar a fazer isso o quanto antes possível. Só que ainda tem a só que tem ainda a regulamentação. E nisso, os Jetsons prometeram pra gente os carros voadores individuais. Isso daí pode ser algo bem mais distante do que agora. Mas para quem tem dinheiro, nós sabemos que vai ser bem caro e essas pessoas vão ter esses aviões em vez de usar os helicópteros, vai ser poluir menos, né? E vai ter rotas premium, vai ser serviço de táxi aéreo que vai acontecer por aí. Agora, pergunta assim que não quer calar. Você teria coragem de voar em um desses? Ou você prefere esperar mais um pouquinho, ver que o negócio está funcionando bem? E agora que você chegou até o final desse vídeo, eu quero agradecer muito. Primeiramente, eu quero agradecer o Arthur, que mandou essa curiosidade, né? E eu quero mandar um abraço ainda para ele, porque foi aniversário dele ontem. Olha só que legal. Parabéns, Arthur, do seu tio. Um beijo, eu te amo muito. E nisso, vamos encerrar o nosso vídeo. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo e de comentar bastante. Ah, e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, porque daí você ajuda bastante o meu canal a crescer. E agora o comentário extra. Além do comentário que você vai falar sobre o que você viu aqui hoje, você vai colocar 2 emojis. Um emoji de um carro e um emoji de um avião no comentário para eu saber que você chegou aqui até o final. Até a próxima e qual a sua senha? Inscreva-se!